Aoashi é um mangá de futebol que não mostra o campo de futebol. Aqui temos o exemplo de 3 páginas em que está se desenrolando o jogo, está se desenrolando a ação e o campo de futebol quase não aparece. Um ponto de quando ele sempre mostra assim, um cenário mais bem trabalhado, seja o campo de futebol ou não, os personagens sempre estão muito longe, os elementos estão muito longe. Como nesse exemplo aqui. Quer ver outro exemplo? Aqui. Visivelmente eles não têm uma grande habilidade com relação a cenários. Ou muito tempo, ou seja lá qual for o motivo, eles não conseguem fazer com frequência não só cenários, mas muitos elementos detalhados ali. Eles evitam mostrar os personagens em tanto foco assim e preferem afastar eles o máximo possível. Está mostrando o protagonista aqui e o treinador e outros personagens assistindo, eles estão bem afastados, bem longe. Dificilmente tem um meio termo. É muito aproximada a câmera ou é muito afastada. Ó, muito aproximado, muito afastado. Aproximado, aproximado, muito afastado. Isso aqui é um meio termo que raramente tem. E quando tem, eles fazem o possível para desenhar de forma que não seja muito detalhada. E tudo isso possivelmente para economizar tempo e compensar essa limitação. E não é só em questão de detalhes. As pessoas que produzem não têm uma grande capacidade assim na questão de não estão no nível tão avançado, tá? No nível tão avançado de anatomia e em desenho de gestual. Ó, o personagem, se não fosse vários elementos visuais, como os flashes, como onomatopeia, como linhas cinéticas, se não fossem esses elementos, possivelmente a gente acharia esses personagens muito duros, muito mecânicos, muito robóticos, porque a anatomia deles e o gestual deles não é muito refinado. Olha esse personagem aqui, a pose dele não tá tão dinâmica assim, mas a gente sente o dinamismo bastante por conta das speedlines aqui, no caso. O Aoashi, ele foca muito mais no desenvolvimento dos personagens, dos seus dramas, é muito mais pé no chão. E talvez por conta de ele não conseguir manter muito assim uma consistência em, sabe, uma arte mais elaborada, ele acaba tendo que recorrer ainda mais a esse ponto, ao desenvolvimento, à parte do roteiro. E tem sim momentos em que ele sobressai em questão de arte. Por exemplo, nessa página. Aqui temos um cenário bem trabalhado e em uma perspectiva mais ousada, ali, mais realista e muito bem feito. Temos esse cenário desse capítulo. E aí, em outras páginas, é assim. Praticamente sem cenário. Outra, praticamente sem cenário. Mais uma, praticamente sem cenário. Ele tinha que ter um cenário mais bem trabalhado naquele capítulo, então ele compensa isso com várias e várias páginas sem cenário e com close no rosto dos personagens, reforçando a expressão dos personagens. O que eu acho foca muito para ajudar também a mascarar essa limitação é a expressividade dos personagens. Então, ele foca demais na expressão dos personagens e faz sentido, porque como eu falei, olha aqui mais um exemplo, ele dificilmente faz meio termo. Ele ou aproxima muito a câmera ou ele afasta demais. Olha como ele deixou tão grande essa onomatopeia do chute e até passando por cima dos personagens para passar bastante impacto. A Aoashi não faz... Blue Lock não faz tanto isso, porque ele foca muito mais na arte. E quem sabe por isso o Blue Lock tem essa parte de drama, desenvolvimento pessoal dos personagens e até profundidade da história um pouquinho menos. É mais lá embaixo. Ele foca muito mais no quê? No impacto. Ele foca muito mais na ação. Ele foca muito mais em impressionar nesses pontos. Que
ele tem disponível, né, assim, a capacidade para isso. Aqui, ó, o cara que é mau caráter, a gente olha pra ele e aí tá muito claro que é mau caráter. Por conta do quão carregado é a expressividade de Awashi. Aí a menina gosta de um cara, ela não vai ficar um pouquinho tímida. Ela fica, tipo, tímida em nível absurdo ali, que ela nem consegue falar direito. E a gente vê o quão desconcertada ela tá na expressão dela. Então, a Awashi carrega muito nisso. Então, a Awashi usa ângulos afastados e muito próximos, não tem muito meio termo. Ele carrega muito na expressividade facial dos personagens e usa muito os elementos gráficos como achuras, speedlines, flashes, onomatopeia, e também ele tenta equilibrar demais. Caso precise colocar alguma página com um cenário mais detalhado ou com vários elementos, ele compensa nas demais páginas, tornando elas mais simples, muito focada na expressividade dos personagens e, talvez, consequentemente, focando no desenvolvimento interno deles. Você tem que analisar a proposta de cada obra, porque, tipo, eu vejo muita gente dizendo que a Awashi é melhor porque tem um drama muito melhor, um personagem muito mais bem desenvolvidos. E também já vi gente dizendo que Blue Lock é melhor porque Blue Lock ele emociona muito mais, empolga muito mais, impacta muito mais. Então, depende muito do que você quer, do que você procura numa obra. Eles têm pretensões diferentes, têm públicos diferentes. Eu acho que é provando que você, mesmo sem ter uma habilidade tão grande no desenho, você consegue driblar isso. Você consegue driblar isso com a narrativa visual. E Blue Lock conseguiu, a Awashi conseguiu fazer um grande sucesso mesmo com essas limitações, e a gente nem percebe. Então ele é um grande exemplo para você que também não tem uma capacidade muito desenvolvida, mas você quer fazer o seu mangá e quer que a narrativa seja boa. A Awashi aqui, ó, um ótimo exemplo, uma ótima referência para você estudar.